Glória a Deus, amém? Quero também saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Dão glória a Deus aí para Jesus. Quero também tributar a Deus e agradecer a Deus por mais uma oportunidade a mim conferida, confiada. Quero agradecer ao nosso querido pastor Soares pela oportunidade, pelo convite de nos dar, de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, ainda mais com um tema tão relevante e importante que é a nossa família, amém? Quero agradecer também a confiança do nosso querido pastor presidente, pastor Carlos Antônio, que Deus, Ele em Cristo abençoe a vida do servo de Deus e toda a amada igreja em nome do Senhor Jesus, amém? Querido, sem perca de tempo, deixa eu te convidar a pegar a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo é o capítulo de número 9. Vamos trazer e expor aqui a palavra de Deus, algumas lições para a nossa vida. Eu creio que Deus, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai falar à tua mente, em nome do Senhor Jesus, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, e o verso de número 17. Nós vamos estar refletindo sobre esse texto. O Senhor colocou ao meu coração já faz algum tempo, e eu vinha mastigando e vendo a grandiosidade que Deus é com a sua palavra, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 17, diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, espedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. Amém? Falar de família, de uma instituição organizada e criada por Deus, nesses últimos dias é algo de extrema importância, e eu louvo a Deus porque a AD Messejana tem valorizado muito isso. Sabemos que as famílias tradicionais, ela tem vários inimigos, e hoje é mais gritante ainda as ameaças que as famílias têm em sua constituição. De fato, Jesus um certo dia separou 12 dos seus discípulos e decidiu ir ao monte. Alguns estudiosos acreditam e afirmam que seja o Monte Tabor. E Jesus separa esses 12 e vai com os 12 até o pé desse monte. Chegando no pé do monte, Jesus decide deixar 9 embaixo e subir somente com 3. O desejo de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, era intensificar a sua oração. Jesus, ele era um homem de oração, porque Jesus, como homem, ele sabia da necessidade de alguém que vive nessa terra, precisa e necessita de oração. E Jesus decide subir com 3, os mais chegados, se assim a gente pode intitular esses obreiros de Jesus.
Ele decide subir ao monte com 3, Pedro, Tiago e João, e deixa os 9 embaixo com uma ordem de aguardá-lo até que ele voltasse. E decidiu Jesus subir a esse monte, e quando chega no cume do monte, Jesus começa a se desdobrar em suas orações, a intensificar o seu diálogo, a sua fala para com Deus. E vai dizer os evangelhos que a intensidade com a qual o próprio Senhor Jesus, ele começa a orar e a falar com Deus era tão grande, mas de tão extrema, que os discípulos começaram a dormir. Os discípulos começaram a cochilar e dormiram. E enquanto eles acordaram, diz o texto, que eles se apavoram e se espantam, porque o Jesus que subiu agora no monte com eles, depois de dormir e acordar, já não era mais o mesmo. Jesus estava diferente, e o texto vai relatar que as suas roupas se esbranqueceram e ficaram tão brancas, mas tão brancas, que começaram a refletir luz, começou a refletir glória. A dispensação da Shekinah do próprio Pai havia descido em Jesus, e isso é um grande sinal para nós que buscamos em Deus poder. Isso é um grande sinal para as famílias brasileiras que hoje padecem com ameaça cultural, com ameaça ideológica. Isso é um grande despertamento para mim e para você, de buscarmos assim como Jesus em oração, alvejar as nossas vestes, buscar poder, buscar virtude, buscar glória de Deus contra as ameaças vinda para nós e de encontro a nossas famílias. E os discípulos estão extasiados, porque segundo o próprio relato, Jesus se transfigura e agora assume uma imagem gloriosa. E aquele momento é tão gostoso, porque o momento de glória, ele é gostoso. O momento de poder de Deus, ele nos traz uma satisfação. E a satisfação, ela é tão intensa, a tal ponto de Pedro olhar para os discípulos e ter uma ideia: é bom estarmos aqui neste lugar, é gostoso estar aqui neste lugar, mas é tão bom, aleluia, mas ele só vai sentir a atmosfera do ambiente depois que desperta. Dá uma catucada na pessoa que está do teu lado e diga assim: você só vai sentir a atmosfera desse culto quando você decidir acordar, quando você decidir, aleluia, começar a abrir a boca e sentir a atmosfera da glória de Deus que já tem descido nesta casa. De repente ele se depara, porque aparecem 2 personagens. Segundo o próprio relato, vai dizer que é Moisés e Elias. Um que representava a lei, e o outro que representava os profetas. E estavam falando acerca da morte de Jesus, e dali a poucos dias já estava para acontecer. Mas Pedro, como ele era alguém sanguíneo e não segurava a ideia, ele começou a sentir arder o coração e disse: eu preciso passar essa ideia para Jesus. Ele vai abraçar essa ideia. Senhor, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e vamos ficar aqui, vamos morar aqui. E quando ele ainda está a falar, a Shekinah, na nuvem de Deus, desce no cume do monte, fala àqueles que estão ali, desaparece Elias, desaparece Moisés. E diz o texto que a voz sai de dentro da nuvem gloriosa, dizendo: este era o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi.
Dá uma catucada no teu vizinho, aleluia. Diz para ele: olha, o Senhor nos dando outra dica para uma família bem sucedida: começar a ouvir Jesus. Começar a ouvir Jesus. E diz o texto que ele ainda estava a falar, ele ainda estava a se expressar, quando Jesus olha para ele e diz: vamos descer. Porque o ambiente de glória é gostoso. O ambiente de glória, ele é delicioso. Só que tem gente lá embaixo precisando de ajuda. Oh, Espírito Santo. É bom estarmos aqui, é bom estarmos adorando, é bom estarmos nas cadeiras acolchoadas, nesse ar condicionado, é bom estarmos com o microfone na mão, é bom estarmos dispostos de um púlpito, é bom estarmos dispostos, aleluia, de música, louvores. Mas Jesus está dizendo: eu não criei isso aqui não somente para vocês, precisamos descer, porque tem alguém lá fora que está precisando também provar desse ambiente. O domínio de glória lá em cima está bom, está gostoso. A glória, a transfiguração de Cristo é maravilhoso, mas lá embaixo o cenário é outro. O ambiente lá embaixo é um ambiente de conflito. O ambiente no pé do monte é um ambiente de discussões. O ambiente no pé do monte é um ambiente de incredulidade. O ambiente no pé do monte é um ambiente de frustração. O ambiente no pé do monte é de hostilidade demoníaca. E Jesus está dizendo: precisamos descer. Porque na glória a gente se enche. Na glória a gente pega as armas celestiais. No ambiente de glória nós se fortalecemos. Que é para nós sair e descer o monte e cair em campo, aleluia, por famílias que estão esperando esse poder se manifestar neles, por famílias que estão sendo degradadas, por famílias que estão sendo destruídas por causa da hostilidade do inferno. Mas Jesus está dizendo: eu trouxe vocês aqui para encher, mas não para ficar aqui, mas para sair e fazer o id, porque ainda tem famílias que eu quero salvar, ainda tem parentes que eu quero salvar, aleluia. Quem está me entendendo essa noite, dá uma catucada no teu vizinho e diga assim: na demessejana da glória a Deus ainda é de graça, aleluia, aleluia. E porque o ambiente é hostil, porque o ambiente é de incredulidade, porque o ambiente é de conflito, porque o ambiente é de dissensões, porque um pai de família, ouvindo que tinha 9 obreiros de Jesus que estava no pé do monte, obreiros estes que esse pai de família ouviu que um tempo atrás estava expulsando demônios e limpando leprosos. Obreiros estes que um tempo atrás saíram de 2 em 2, entrando em aldeia, expulsando demônio. E quando voltaram alegres, regozijando, dizendo: os demônios, nós expulsamos tudo. Ele disse: eu vou lá, eu vou até os obreiros desse Jesus, desse rabino que está entre nós, e pega na mão do seu filho endemoniado e traz ao pé do monte aonde os discípulos estavam. E naquele momento, no pé do monte, era uma luta de um lado, luta do outro. Vem o primeiro discípulo e diz: eu te expulso, sai. E nada. Vem o segundo: deixa comigo que eu sei como é que funciona. Sai. E nada.
vem um terceiro, vem um quarto, vem um quinto, vem um sexto, vem um sétimo, vem um oitavo. No nono ele disse: deixa comigo, que não é possível. Estende a mão e sai. E aí começa a se criar um ambiente de frustração. Por quê? Porque nenhum deles conseguiu resolver o problema espiritual do garoto. E isso nós podemos trazer algumas lições. A primeira, número 1, para a gente cortar. Não é toda vez que obreiros vão resolver problemas. E temos que ter humildade para entender isso. Nós não somos super-heróis. O poder não emana da nossa alma. O poder emana de outro lugar. Vem, enche a nossa alma e nós, espalhamos aquilo que não é nosso, porque homem nenhum consegue receber nada se de cima não lhe for dado, se de cima não for lhe entregue. Não se frustre conosco através de uma oração. O nosso desejo como obreiro de Deus, o nosso desejo como servos, como os discípulos do Senhor, é resolver o seu problema, é colocar a mão e o Senhor resolver, é colocar a mão e ser curado. Esse é o nosso desejo, mas não é a vontade nossa, porque a vontade é dele. E o ambiente se torna um ambiente de frustração. O pai agora coloca a mão na cabeça e diz: pronto, e agora? Levei para os fariseus, levei para a sinagoga. E até então os escribas e alguns mestres da lei acompanharam ele, porque na ideia deles eles diziam: agora eu quero ver se realmente esses obreirozinhos aí vai resolver. E acompanharam. E diz o texto, diz a narrativa, que se criou uma grande multidão no pé do monte, e começou uma discussão, dizendo: está vendo vocês não conseguiram passar semana na igreja. Eita Jesus, só vive falando desse Jesusinho aí, só vive na igreja, é a semana inteira, tá aí, não resolveram nada. E começa o burburinho, começa o conflito, começa a confusão. Mas eu quero dizer algo para você. Eu acredito que um dentre daqueles discípulos olha para cima e diz: mas ele está descendo. Oh, aleluia. Eu não posso resolver nada, mas ele está descendo. Dá uma catucada no teu vizinho e diga assim para ele: ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo. Jesus está descendo. Eu acredito que entre eles, vamos pegar pedra, vamos apedrejá-los agora. São falsos profetas, vamos apedrejá-los, vamos matá-los eles aqui no pé do monte. E um aponta para cima e diz: tenha calma, ele está descendo, ele está descendo. O que eu não posso fazer, ele pode. O que eu não posso operar, ele pode. Ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo. E Jesus desce, olha a confusão, olha o conflito, as discussões. Viram que os mestres da lei, os escribas, encostaram os 9 na parede, com o dedo tudo apontado na cara. Mas Jesus vem para nos defender, aleluia. Obreiros da casa do Senhor, diáconos, presbíteros, auxiliares, pastores, o Senhor Jesus nunca vai deixar a gente sozinho. Ele sempre vai honrar o nosso chamado. Ele sempre vai honrar o nosso chamado. Se Ele te chamou, se Ele te separou, por algum dado momento poderemos até passar aperto, mas como experiência. Mas Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixará sozinho. E a pergunta de Jesus a eles é: o que vós discutis com os meus obreiros?
Aí um pai de família solta no meio da multidão e disse: mestre. Eu acredito que aquele pai de família, com os olhos cheios de lágrimas, com uma frustração no coração, com a incredulidade, porque ele acreditava que aqueles homens poderiam resolver o seu problema. E eu vou repetir novamente: homem nenhum consegue resolver o seu problema se não for Jesus. Aleluia. Não deposite a esperança em homens. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Disse: mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo, para que os teus obreiros expulsassem, e não puderam expulsar. E aqui vem o primeiro problema, a primeira causa dos males das famílias: espíritos demoníacos. Eu quero compartilhar com você nessa leitura. Eu sei que você vai acompanhar na projeção quando eu estiver lendo aqui. Porque a primeira causa dos males nas famílias, e na grande maioria, são espíritos demoníacos. Se nós cremos que existe Deus e existe um mundo espiritual, nós também temos que ter a mesma fé para crer no mundo espiritual constituído pelo diabo e os seus anjos. E que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você é, ou você não é. Não existe aquele conceito de dizer: eu nem mexo com o diabo e nem o diabo mexe comigo. É ele lá e eu aqui e está tudo certo. Não existe isso. Você carrega dentro de você algo que deixa o diabo furioso para querer te destruir. Você carrega algo, aleluia, dentro de você, que mesmo você abrindo a boca, levantando a bandeira, dizendo: diabo, mexe com quem for, mas não mexe comigo, ele não vai te obedecer. Aleluia. Ele vai te perseguir até a morte. Ele vai te rodear como um leão, aleluia, rugindo, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para te tragar, porque você é a imagem, você é a semelhança do Deus Altíssimo, do Senhor do universo. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: você é a imagem de Deus. O diabo tem raiva de você, o diabo quer destruir você, quer destruir tua família. Aleluia, vigia, aleluia, se agarra nos pés daquele que desceu hoje aqui, aleluia, o Senhor Jesus. Que males pode causar o espírito demoníaco? Vou ler para você. E este, onde quer que o apanhe, o verso 18, despedaça-o. Isso é relato do pai. Olha o que esse espírito maligno está fazendo na vida dessa criança. Despedaça-o. A ideia de despedaça-o aqui é de alguém que pega um objeto, um vaso, e estoura no chão. A ideia, o intuito do diabo é te estourar no chão. Não tem paz com Satanás. Não tem paz no mundo espiritual, nas hostes malignas. Ele pegava essa criança e estourava ela no chão, com o intuito de ver ela se esbagaçar, de voar braço para um lado, braço para o outro, cabeça para um lado, cabeça para o outro. Olha o desespero desse pai de família. E tem mais, é ele que está relatando isso. Olha o que diz. Obrigado, meu querido. Agradeço. Olha o que diz mais. E ele
espuma e range os dentes e vai definhando. Após aquele espírito maligno jogar aquela criança ou aquele adolescente, o texto não diz, mas a ideia da pronúncia, da expressão, é alguém muito novo, entre 7 anos e 12 anos de idade. É jogar no chão, fazer espumar sua boca, e diz o texto, fazer ele se contorcer de dor, a tal ponto de se encolher por inteiro e ficar endurecido no chão. Olha o drama que esse pai está levando em sua vida. E não somente isso, o próprio pai vai dizer que muitas vezes esse espírito pega esse garoto na hora do banho e tenta afogá-lo na beira de um rio, na beira de uma piscina. E é naquele momento que o espírito vem, possui e tenta afogá-los. E não só isso, também no fogo tenta jogar aquela criança. Oh, Espírito Santo. E quem pergunta isso? Quem pergunta isso a ele é Jesus. E aqui vem uma lição para os pais e para as mães que estão presentes na Messejana. Jesus vai dizer: há quanto tempo esse menino está dessa forma? O pai com propriedade vai olhar para Jesus e vai dizer: desde a sua infância. Ou seja, qual é a lição desse pai? É um pai que acompanha o crescimento e o desenvolvimento do seu filho. É um pai que está presente em todas as ocasiões. É um pai que se faz presente em todas as datas comemorativas. É um pai que se importa com a alma daquele pequenininho que foi gerado de si. Aleluia! Agora imagine você, se esse pai não fosse um pai ou uma mãe. Deixa eu incluir as mulheres também. Eu sei que as mulheres têm um maior cuidado, mas deixa eu incluir todo mundo no bolo. Se esse pai não acompanhasse essa criança, não tivesse colado nela, não acompanhasse toda a sua trajetória, essa criança já teria sido morta. Porque o espírito podia jogar na água e o pai, ninguém sabe, deve estar na rede olhando o celular. Cadê a mãe? A mãe? A mãe está na calçada, conversando com as vizinhas. E os filhos? Filhos? Quem sabe? 9 horas ele entra. 9 horas ele volta. 10 horas ele volta. Aí vê o menino, desde 2 horas da tarde, na rua, todo cinzento, com fome, andando por sei lá o que, ninguém sabe. E o pai e a mãe, sem acompanhar o seu filho. Desculpa, querido, não é culto de doutrina, não quero dar doutrina jamais. Longe de mim. Mas esse texto está nos dando uma lição. Estamos tratando de família, sim ou não? Esse pai em desespero. Jesus nos mostra a primeira causa e deixa eu correr, que eu já vou encerrar. Aí Jesus olha e o pai diz: eu trouxe esse menino para os teus discípulos expulsar, e eles não puderam. Aí Jesus vai dizer a segunda causa dos males da família. Jesus vai dizer: ó geração incrédula. A incredulidade, ou seja, a falta de fé, tem sido uma grande fonte de destruição nos lares. Aí Jesus vai dizer: até quando estarei convosco? A ideia de Jesus é uma ideia de intimidade.
Porque Jesus sabia que iria partir, porque no monte foi revelado a ele. Não que ele não soubesse, mas foi confirmado. E na cabeça de Jesus, os 2 anos e pouco até aqui esse texto, havia tempo suficiente para os discípulos aprender. Havia tempo suficiente para os discípulos ser maduros, porque eles aprenderam com Jesus na teoria e na prática. Aí vem um escritor aos Hebreus: irmãos, pelo tempo de evangelho que vocês têm, era para vocês ser mestres, mas vós necessitais de eu dar leite de novo. Famílias estão morrendo, famílias estão perecendo, e a palavra do Senhor Jesus para mim, para a tua vida é: levanta, aleluia, levanta com autoridade, levanta com fé, levanta com poder, levanta, aleluia, cheio do Espírito Santo, e defende tua família, defende teu filho, ora pela tua filha, olha pelo teu filho, jejua pelo teu lar, se consagra pelo teu lar, ensina, dá conselho, nunca desista do seu filho, nunca desista da sua filha, nunca desista do seu marido, da sua esposa, aleluia, porque é isso que o diabo quer, que você abra a mão dele, para ele poder fazer de gato e sapato, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque aquele que desceu hoje aqui nessa igreja, ele está te dando força, ele está te dando fortaleza, ele está te dando autoridade. Tu vai vencer com a tua família, tu vai vencer com os teus, aleluia. Oh Espírito Santo, a incredulidade é tão grande, os males são tão grandes, Jesus se espanta e diz: trazei-mo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: traz a criança para perto de quem? Vou repetir de novo. Jesus está dizendo: traz o teu filho para perto. Jesus está nos ensinando outra vez: traz o teu filho para perto. Quando o teu filho estiver perto de Jesus, eu quero saber qual é o diabo que vai tocar nele. Quando a tua família estiver perto de Jesus, eu quero saber qual é o inferno que vai tocar nela. Jesus está dizendo para mim e para você: o segredo é ter fé, o segredo é crer em mim, o segredo é traz tua família para o altar, traz a tua vida para o altar, traz, aleluia, tua parentela para perto de mim, trazei-mo. E rapidamente o pai pega a criança e olha para Jesus e diz: mas o Senhor pode resolver? Porque o cenário já era de incredulidade, o cenário já era de frustração. E o pai olha para Jesus, o autor e consumador da fé, e diz: se tu podes, nos ajuda, tem compaixão de mim. Aí Jesus olha para ele e vai nos dar uma resposta extraordinária: se tu puder crer. O que é que Jesus está dizendo para os pais e para as mães aqui essa noite? Jesus está dizendo o seguinte: se você crê em mim, tudo posso fazer por você. Não tem problema que eu não resolva, não tem dificuldade que eu não chegue, que eu não toque, que eu não transforme. Agora eu quero saber se você crê. Aí o pai, aleluia, na sua pequenez, o pai já frustrado pelo ambiente, o pai vai olhar para ele e vai dizer, autor e consumador da fé, vai dizer: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Hoje Jesus quer ajudar você a crer nele. Hoje Jesus quer ajudar você a ter fé nele. Tua vida vai mudar hoje aqui, aleluia, tua história vai mudar hoje aqui, quando tu levantar as tuas mãos e o nosso pastor começar a fazer o apelo, começar a te chamar. Não se prenda nessa cadeira, porque hoje Jesus vai botar demônios para correr, hoje Jesus vai colocar o inferno para correr da tua casa, para correr da tua família. Creia, 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 creia. Eu posso fazer tudo, eu tenho poder para tudo, basta você crer.
Basta você crer. O pai, com toda a humildade, olhando que não tinha fé suficiente, vai dizer: me ajuda, Jesus, me ajuda a sair dessa cadeirinha e atender o apelo. Me ajuda, Jesus, a cuidar da minha família. Me ajuda, Jesus, a cuidar da minha casa. Ajuda, Jesus, a cuidar dos meus. E hoje Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você: hoje eu quero te ajudar. Hoje eu desci para responder. Hoje eu desci para colocar falência no inferno. Eu vou tocar na tua casa, eu vou tocar na tua vida, eu vou tocar na tua família, eu vou cuidar dos teus. Jesus, vendo que a multidão já estava querendo fazer o burburinho, Jesus olha para o menino e diz: espírito mudo e surdo. Eu ia entrar isso aqui, mas eu não vou entrar mais não, porque as horas já se foi. Saia dele e nunca mais entre nele. Ei, pega na mão desse familiar que está na tua mão. Pega na mão dele, pega, por favor, com toda gentileza. Aí você me pergunta: mas pregador, eu não conheço ele. Mas pega também, aqui é todo mundo ovelha. Aleluia. Pega na mão dele e diz assim: Jeová vai botar o mal para correr, para nunca mais voltar. Ele vai colocar um ponto final. Aleluia.